YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal A Fantasia do Futebol. Começando aqui a série de recaps da rodada e dicas de waivers. As gravações estão sendo feitas na outra plataforma, na plataforma roxinha. Se você quiser ver o recap da rodada, onde eu vou a cada jogo e vou mais a fundo nos jogadores que se destacaram em cada um, acompanhe ao vivo na Twitch toda semana, segunda-feira, por volta de 7h30. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos aí o que foi gravado na segunda-feira à noite. Valeu? Aquele abraço. Fala galera, tamo ao vivo para mais uma live aqui no canal A Fantasia do Futebol na Twitch. Essa é a primeira série de lives que eu vou fazer semanalmente, vou fazer às segundas-feiras, onde eu faço um recap da rodada. E para além disso, a gente vai dar umas dicas de waivers também, né? Aproveitar que já estamos aqui e dar umas dicas para você que quer melhorar seu time, para chegar já na frente da concorrência, saber quem que são os bons nomes pra gente ir atrás. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu já tô vendo que o Carlos chegou aqui no chat. Salve, meu amigo. Tudo bem, cara? Tudo bem? Hoje, boa noite pra você também. Hoje vai ser uma noite de futebol, né? Uma noite de futebol americano. Começaremos aqui na live. Logo mais tem jogo, né? Tem Raiders e Ravens. Não sei se a galera tá precisando de alguns milagres aí essa noite. Eu, particularmente, tô precisando de alguns pra ganhar um jogo ou outro aí. Mas vamos ver o que acontece. Separei aqui informações sobre todos os jogos. Hoje eu vou falar sobre todos os jogos que aconteceram. Tirando, óbvio, o jogo que não aconteceu, porque eu também não sou vidente. Antes fosse, né, seria uma habilidade muito interessante, né, pra ter pro Fantasy, mas não vem ao caso. Mas a gente vai falar de todos os jogos que já aconteceram, né, e dar as dicas de waivers também, os jogadores que eu separei aqui, que eu vejo altas perspectivas deles vingarem aí, ou talvez alguns para as próximas semanas, outros para o restante da temporada. Eu vou entrar em detalhes sobre cada um deles, então bem-vindo quem for chegando. Se você não segue o canal aí, dá um follow, que aí você pode deixar suas dúvidas também no chat e pode interagir e tudo mais. Esse vídeo não vai ser postado na íntegra amanhã no YouTube, então já bota aí na tua agenda que segunda-feira é dia da gente conversar sobre a rodada. E, vamos começar do começo, né? Falar do jogo de quinta, do jogo entre Cowboys e Buccaneers, um jogo que com certeza entregou. Foi uma bela de uma partida, né? O Cowboys vendeu caro a derrota. Aqueles erros de field goal lá, acho que deixaram na mão. Acho que teve aquela chamada meio controversa no final, da falta que deveria ter sido do Godwin, né, por uma pass interference ali no drive que eu quase falei o Patriots, que o Buccaneers virou, né, por causa do Tom Brady, que o Buccaneers virou, mas eu acho que quem perdeu aquele jogo mesmo pro Cowboys foi o kicker, né? Foi o Greg Zuerlein. Boa noite, Murta. De acordo com a rodada, a live também vai falar sobre trades, quem comprar, quem vender. Então, vamos falar de valores de jogadores, né? De jogadores que foram bem e tudo mais. Se tiver alguma dúvida aí, a gente vai conversando. Eu vou entrar em alguns detalhes também sobre jogadores que por mais que tenham rendido mal, eu espero que continuem bem, né? Quando a gente for falar jogo por jogo. Então esses são os jogadores que eu acho que são bons alvos para troca. E a gente pode falar também de alguns jogadores que foram bem, mas que tem alguns indícios que não devem continuar tão bem assim, né? Então são os bons jogadores, ou pra gente não pegar nos waivers, ou pra gente vender, se for o caso, se tiver e tudo mais. Beleza? Algumas informações aqui sobre o jogo entre Dallas e Tampa Bay, começando pelo time de Dallas. Eu acho que o que a gente pode ficar de olho aqui, principalmente para a questão dos waivers e tudo mais, é a questão dos tight ends de Dallas, né? Porque assim, se você for ver os wide receivers dos dois times, poucos estão disponíveis, né? Tanto o Godwin, o Evans e o Antonio Brown de um lado, tanto o Cooper quanto o Gallup e o CeeDee Lamb do outro. Então, assim, não tem muito o que falar de valor ali pra gente correr atrás de waivers ou tudo mais. Mas o que a gente pode conversar sobre esse jogo
é sobre os tight ends do Cowboys, né? Porque muito se falava do Blake Jarvin recuperando a vaga de titular. Ele era o titular até o início do ano passado, mas aí o que aconteceu foi que ele se machucou, aí o Dalton Schultz fez uma boa temporada. E nesse primeiro jogo, a gente viu que o Dalton Schultz teve 69% dos snaps contra 58% dos snaps do Blake Jarvin. Então o Dalton Schultz teve uma pequena vantagem nos snaps e teve uma vantagem em alvos também. Foram 6 targets na direção dele. E ele recebeu os 6 para 45 jardas. E o Blake Jarvin teve 4 targets e 3 recepções para 20 jardas. Boa noite, JP, tudo bem, meu amigo? E o Blake Jarvin teve 3 recepções em 4 targets para 20 jardas. Então, assim, o Schultz se mostrou o tight end principal nesse jogo, foi mais acionado, correspondeu um pouco mais. 45 jardas em ligas standard não é muita coisa, mas foi uma participação interessante. Se você transpor isso para uma liga com ponto por recepção, 6 recepções é algo interessante para tight end, né? Então é isso, eu acho que isso é o mais importante. Acho que o que a gente pode falar de Dallas também, do desempenho dos wide receivers, assim, o Cooper e o Lamb são os caras mesmo, pra gente contar. Um teve 16 targets, o outro teve 15, né? O Cooper teve 16, recebeu 13, 139 jardas, 2 touchdowns. O Lamb, de 15 targets, ele recebeu só 7 para 104 jardas e 1 touchdown. A média de jardas por target do Lamb foi um pouco maior. Ele também foi o cara mais procurado na end zone. Então, assim, eu acho que em suma esse jogo do Cooper foi melhor, mas eu acho que se equilibra. Eu acho que eles estão com um valor bem parecido para a temporada. E o Gallup, ele teve uma lesão, voltou e tal, aí foram 4 recepções em 7 targets e 36 alvos, e quando ele não estava em campo, o Cedric Wilson teve 3 targets, 3 recepções e 24 jardas, então assim, ligas muito fundas assim, onde está todo mundo tomado já, talvez o Cedric Wilson seja alguém para ficar de olho, caso haja alguma lesão nos recebedores de Dallas, ele que deve ser o cara que vai subir. Ezekiel Elliott, né, que jogo horroroso dele, né? Foram 70 snaps e 39 jardas. O Tony Pollard, que é o reserva dele, teve 20 snaps, teve 50 snaps a menos e teve 43 jardas totais, teve 4 jardas totais a mais. O Tony Pollard está presente em 52% das ligas do Yahoo, que é o que eu estou tomando aqui como padrão para quando eu falar de porcentagem de jogadores que estão ocupados e tal. Eu estou falando do Yahoo porque eu precisava tomar uma base e o Yahoo é onde eu faço a maior parte das minhas pesquisas, né? Para separar as estatísticas, lá eu acho bem completo para fazer minhas pesquisas e tudo mais. Não uso só lá, depois eu vou, quando eu quero porcentagem de snaps, eu vou em outros lugares e tudo mais, mas enfim, isso pode ser papo para outro dia. Então, assim, o Tony Pollard é um nome interessante. Se você tiver o Zeke, eu acho obrigatório você não deixar ele sozinho na sua liga, ele não deixar ele disponível, tá? E do lado do Buccaneers, falando dos running backs do Buccaneers, eu acho que para falar de tight end do Buccaneers nem tem muito o que falar. Gronkowski é o titular absoluto. Cameron Brate foi o segundo mais usado. O.J. Howard a gente nem lembra mais que ele existe. Tá? E falando dos running backs, o Ronald Jones teve um fumble logo no início e caiu em desgraça ali pro resto do jogo, né? A gente teve o Fournette com 65% dos snaps, o Giovanni Bernard com 26%, o Rojo com 9%. O Fournette ele teve 9 corridas para 32 jardas, teve 7 alvos ainda, foi uma boa utilização do jogo aéreo, com 5 recepções e 27 jardas. Uma das recepções que ele não fez foi uma interceptação até, né, que a bola desviou e tal. Mas enfim, ainda assim o time confiou nele depois disso, ele aparentemente tá firme como o principal running back do Buccaneers. E o Bernard, aquele running back recebedor, mas teve só 3 targets e recebeu 2 passes para 12 jardas, assim, não foi um jogo muito, muito forte dele. A gente pode acompanhar para ver se essa utilização vai aumentar, se ele vai realmente se tornar o novo James White do Brady, que é uma especulação que há sobre o Bernard no papel dele nesse time do Buccaneers. Mas ainda não foi o caso. E sobre os wide receivers do Buccaneers, pé atrás com o Mike Evans, né? Mike Evans, assim, olha, o Godwin teve 98% dos snaps, o Evans 94% e o Antonio Brown 65%. Então, em utilização de campo, os dois titulares são o Godwin e Evans, né? O Evans teve menos targets que o Antonio Brown, apesar de estar mais tempo em campo.
O Evans foram 6 targets, 3 recepções e 24 jardas, enquanto o Antonio Brown teve 7 targets, 5 recepções, 121 jardas e 1 touchdown. O Godwin foram 14 targets, 9 recepções, 105 jardas, 1 touchdown, mas também sofreu um fumble importante, né, que deu uma chance pro Cowboys recuperar a bola e partir para ataque. Vamos acompanhar, mas aparentemente o Godwin é o principal wide receiver, o Antonio Brown tá colado do lado dele em termos de alvos. Não sabemos se foi uma questão de game script, então assim, não precisa desistir completamente do Mike Evans, mas o Mike Evans é um cara que ano passado, muitos jogos ele trabalhou com quantidade de alvos limitados, né? Muitas vezes ele decidiu a pontuação dele com 3 recepções, 4 recepções. Teve um jogo que ele fez uma recepção e um touchdown. Então, assim, em volume, dá pra confiar mais nos outros 2 wide receivers, tá bom? Esse aqui é o que eu tinha pra falar desse jogo. Próximo jogo que eu vou comentar aqui Jacksonville Jaguars e Houston Texans, tá? É um jogo que talvez tenha sido um pouco surpreendente o resultado. Muito se acreditava que o Texans era o pior time da NFL, por toda a movimentação na off-season e tudo mais. O Jacksonville Jaguars não fosse um time altamente cotado, mas esperava-se que eles saíssem com a vitória nessa partida, e não foi o que vimos, né? Sobre a estreia do Trevor Lawrence, teve altos e baixos. Com pontuação de fantasy ele salvou ali, fez 3 touchdowns e tudo mais, mas também sofreu 3 interceptações. Erros comuns de um calouro, não me assustaria pro aspecto futuro dele, baseado nesse jogo. Coisas para se destacar, assim, dos wide receivers do Jacksonville Jaguars, né? O Laviska Shenault e o Marvin Jones, eles tiveram 9 targets cada, 9 alvos cada um, e o DJ Chark foi o que teve mais alvos, teve 12 alvos. Só que o DJ Chark, desses 12 alvos, ele teve apenas 3 recepções, o Marvin Jones teve 5 e o Shenault 7, tá? Então o Shenault foi o que recebeu mais passes entre os 3 wide receivers, só que ele conseguiu menos jardas que os outros 2. Então, assim, a utilização dele é essa, pro jogo curto, pequenas recepções curtas, eventualmente vai anotar um touchdown, mas é um cara que tem mais valor, acredito eu, em ligas com ponto por recepção, tá? O Marvin Jones e o DJ Chark são mais procurados em profundidade. O DJ Chark, das 3 recepções que ele teve, foram 86 jardas e um touchdown. Foi um touchdown longo, de 40 e tantas jardas, não lembro exatamente, mas que salvou muito a pontuação dele também. Caso contrário, poderia ser um jogo bem ruim dele. O Marvin Jones talvez tenha sido o cara mais consistente ali. E o Marvin Jones é o cara que está presente, está disponível em mais ligas que os outros. Eu não vou citar ele aqui nos waivers, porque nos waivers eu vou citar unicamente jogadores que estão disponíveis em mais que 50% das ligas. O Marvin Jones está disponível em 39%, então não cabe citar ele, mas eu estou falando aqui já que se ele estiver disponível na sua liga, é um nome interessante para monitorar, para ficar de olho. 5 recepções, 77 jardas, um touchdown. Dos tight ends do Jacksonville Jaguars, o Manhurts fez um touchdown, tá? Mas ele também só recebeu um target e fez uma recepção para um touchdown de 22 jardas. Se eu fosse atrás de um tight end do Jaguars, seria o James O'Shaughnessy, que ele... foram 8 targets na direção dele, ele recebeu 6 passes para 48 jardas. Por mais que a pontuação do Manhurts possa ter sido maior nessa partida, eu acho que o indício que a gente está procurando aqui é a utilização, o cara que o Lawrence buscou mais vezes, e esse cara foi o O'Shaughnessy, um nome irlandês esquisito. Ambos estão presentes em menos de 1% das ligas, então, assim, grande chance de ter disponível. Se for uma liga maior, que você esteja procurando um tight end, pode ser uma opção. Talvez tenham caras melhores aqui, que estejam disponíveis em outras ligas que eu vou citar mais tarde, quando eu for falar dos waivers. E dos running backs, assim, o James Robinson teve cerca de quase 65% dos snaps, tá? Ele é o running back principal, mas não é o cara de 90% dos snaps que era no passado, tá bom? Carlos Hyde teve cerca de 35% dos snaps e teve 9 corridas, enquanto o James Robinson teve só 5. Não sei até que ponto isso foi do script do jogo e tudo mais, mas o Carlos Hyde com 9 corridas fez 44 jardas, James Robinson com 5 corridas, 25 jardas.
O Carlos Hyde também teve 2 recepções em 2 targets para 14. E o James Robinson, 3 recepções em 6 targets para 29 jardas. Eu acho que cabe monitorar. Carlos Hyde é um cara pra gente ficar de olho. Tá disponível em boa parte das ligas. Eu acho que ele tá presente em 16%. Então tá disponível em muitas ligas. É um cara assim, se você tiver o James Robinson, eu acho que você deveria ir atrás do Carlos Hyde como uma garantia no seu banco, o famoso handcuff. Tá? Ou se você tá em uma liga maior, que às vezes qualquer jogador que tem um mínimo de utilização garantida por jogo vai te ajudar ali numa vaga de flex e tal. O Carlos Hyde pode ser um nome interessante também. Se a gente for falar do time do Texans aqui, beleza. Não tem muito o que falar em termos de, assim, dos wide receivers, não tem muito o que falar do termo de, quem que a gente vai procurar. Porque, assim, o cara que rendeu mais e que deve continuar rendendo consistentemente é o Brandon Cooks, que ele está disponível em 10% das ligas, então grande chance dele não estar disponível na sua liga, tá? Mas ele teve 7 alvos, 5 jardas, 7 alvos, 5 recepções, 132 jardas, tá bom? Um nome que a gente pode ficar de olho aqui, talvez, é o tight end, o Farrell Brown, que pouca gente esperava que ele fosse o principal tight end no jogo do Texans, mas ele foi. Teve 5 targets, 4 recepções, 67 jardas, uma boa profundidade nos targets, né? Jogadas que viajaram, bastante jardas. E um nome aqui, um velho conhecido nosso, que talvez tenha valor em ligas com ponto por recepção, é o Danny Amendola, que teve 5 targets, segurou as 5 recepções, 34 jardas, bem Amendola, né? 5 recepções e 34 jardas, e fez um touchdownzinho. Ele tá presente em menos de 1% das ligas também, então ligas maiores, se estiver procurando alguém, especialmente ponto por recepção, ligas standard eu evitaria, tá? E aqui os running backs do Texans, eu acho que cabe a gente falar, né? Eu já tinha falado, quem acompanhou a liga de sábado aqui, que eu falei dos Deeper Sleepers, eu citei os running backs do Texas, e o Mark Ingram realmente foi o grande destaque, é o running back principal desse time, como já tinham indícios, né, na pré-temporada. Ele correu 26 vezes, tá? 26 vezes no jogo que o Texans estava ganhando, que talvez não seja tão comum, talvez em outros jogos, que o Texans esteja em desvantagem, sejam mais frequentes. Mas enfim, 26 corridas é muita coisa, 85 jardas, 1 touchdown. Teve um target também, mas não recebeu. E ele está disponível em 80% das ligas aqui do Yahoo. Philip Lindsay, que está disponível em apenas 54%, está disponível bem menos que o Ingram. Ele teve 8 corridas, tá? Bem menos, mas 25 jardas e salvou sua pontuação também com um touchdownzinho. E o David Johnson, que é o running back que mais gente tem, né? Tá disponível em 48% das ligas. Ele teve apenas 3 corridas para 10 jardas, mas ele salvou sua pontuação também, com 3 recepções, 18 jardas e um touchdown recebido, um touchdown aéreo. Então é bom a gente ficar de olho. E outro jogador pra gente ficar de olho aqui do Texans foi o Tyrod Taylor. O Tyrod Taylor, ele completou 21 de 33 passes para 291 jardas, 2 touchdowns. Ainda correu para 40 jardas, a gente sabe que isso no Fantasy é importante. E ele está disponível em mais de 95% das ligas do Yahoo. Assim, não sei se necessariamente para a próxima semana vai ser interessante, porque ele enfrenta uma defesa do Cleveland que é puxada, que é complicadinha, que, enfim, sofreu com o Mahomes, mas o Taylor não é o Mahomes, né? Como a gente sabe muito bem. Então, assim, talvez não para a próxima semana, mas é bom a gente monitorar o Tyrod Taylor, que quando ele tiver confrontos positivos, pode ser um bom quarterback para quem usa a estratégia do stream, né? Para quem vai variando os quarterbacks de acordo com o confronto. Então, desse jogo aqui, a gente termina aqui. Próximo jogo que eu vou falar, Los Angeles Chargers e Washington Football Team, que Chargers ganhou de 20-16 em Washington. Austin Ekeler, surpreendentemente, assim, 2 surpresas. Primeiro que ele teve uma corrida na goal line, ele fez um touchdown, tá? Foram 15 tentativas de corrida, 57 jardas e um touchdown. Mas mais surpresa que isso foi ele não ter tido nenhum target no jogo. Não foi nenhum passe na direção dele. Mas enfim, e o pessoal tava perguntando, quem que vai ser o segundo running back do Chargers na temporada? Nesse jogo específico foi o Larry Rountree, que teve 8 corridas para 27 jardas, também não teve nenhum target. Justin Herbert passou apenas para frente, nada de passe para o lado para running back. Keenan Allen teve 13 targets, Mike Williams teve 12. Keenan Allen converteu 9 desses 13 para 100 jardas.
Mike Williams, 8 desses 12 para 82 e um touchdown. Está disponível em cerca de 27 ligas, então se tiver disponível na tua liga é um nome interessante. Jalen Guyton também, foi outro que teve 5 targets, 3 recepções, 49 jardas. Está presente em mais de 99% das ligas, então em ligas mais profundas, se você quiser uma terceira opção de wide receiver do Chargers, o Guyton é o teu cara. E o Jared Cook. Jared Cook é um cara que a gente vai falar dele mais tarde nos waivers, nas dicas de waivers. Um cara que teve 8 targets, 5 recepções, 56 jardas, um desempenho interessante para ligas com ponto por recepção, um desempenho na média em ligas standard, né? Faltou aquele touchdownzinho, mas é um cara que está disponível em quase 75% das ligas, então bom ficar de olho aí, tá bom? E do lado do Washington, Antonio Gibson, 20 corridas para 90 jardas e ainda 5 targets, 3 recepções, 18 jardas. Só não foi melhor o desempenho dele porque não teve um touchdown e porque sofreu um fumble, tá? Mas o Antonio Gibson veio para ficar. O cara é workhorse back mesmo. Teve a questão da lesão do Fitzpatrick, né? Que é um cara que a gente esperava muito volume no jogo aéreo de Washington. Com o Heineken a gente ainda não sabe se vai ter essa bola em profundidade, se vão ser passes mais curtos. Eu acho que tem muita coisa pra gente descobrir ainda no próximo jogo, que ele vai ter uma semana para treinar com os titulares, e a gente vai ver com quem que ele consegue desenvolver uma química melhor. McLaurin fez um jogo meio abaixo, né? 4 recepções em 4 alvos, 62 jardas. O calouro Diami Brown, que muito se esperava dele. Primeiro jogo de wide receiver calouro geralmente é difícil, mas o dele foi bem difícil. Foram 4 targets, ele converteu apenas um desses e fez uma recepção para menos 2 jardas negativas, né? Então foi um início bem ruinzinho. Adam Humphries também, 2 targets, 2 recepções, 10 jardas. Esse primeiro indício aqui de porque esse jogo conturbado também, quando muda o quarterback no meio do jogo é sempre conturbado, assim, mas não dá muita esperança para os wide receivers de Washington que não sejam denominados Terry McLaurin, tá? E o Logan Thomas, 3 targets, 3 recepções, 30 jardas, um touchdown. O touchdownzinho salvou a pontuação dele. É um nome interessante para tight end, mas também não está disponível em muitas ligas e não sabemos se vai ser muito especial essa temporada, né? Vamos seguindo aqui. O próximo jogo que a gente vai dar sequência aqui, Seattle Seahawks, Indianapolis Colts. O Seattle venceu por 28-16. Chris Carson teve um jogo forte, 16 tentativas, 91 jardas, 3 targets, 3 recepções, 26 jardas. O backfield é dele, então nada para se preocupar aí. Sofreu um fumble que machucou um pouquinho a pontuação dele, mas nada para se preocupar. Se você pegou o Chris Carson, ele está entregando mais ou menos o que você poderia esperar dele. Vão ter outros jogos para ele fazer os seus touchdowns também. Rashad Penny teve 2 corridas e se machucou, então assim, DJ Dallas foi o outro que entrou. Teve uma corrida e um target, nada especial para ir. É um time que a gente espera que vai passar muita bola, né? E vai passar para quem? Lockett teve 5 targets, 4 recepções, 100 jardas e 2 touchdowns. Um jogo muito especial dele. A gente sabe que o Lockett não é o cara mais consistente semana a semana. Vão ter semanas que ele vai fazer quase nada, tem semanas que ele vai estourar. E essa foi uma das semanas que ele estourou. Vamos ver quantas outras ele entrega dessas na temporada. DK Metcalf, um jogo um pouco sonolento, mas fez um touchdown para garantir a pontuação também. 5 targets, 4 recepções, 60 jardas e um touchdown. Acho que a gente pode esperar mais dele. Dee Eskridge, um calouro, um target, uma recepção, 6 jardas. Ainda correu 2 vezes para 22 jardas. Calouro, primeiro jogo, nada de especial ainda, mas a gente pode acompanhar para ver se ele vai progredir ainda ao longo da temporada, para ver se ele vai ter bons jogos. Aqui cabe falar dos tight ends também, né? O Jared Everett teve 2 targets, 2 recepções, 20 jardas e um touchdown. O touchdown salvou e o touchdown talvez faça a gente acreditar que no momento ele tem um domínio maior do backfield, do grupo de tight ends do que ele tenha, porque o Will Disley também estava participativo ali, teve 3 targets, 3 recepções e 37 jardas. Mas a questão é que o Will Disley está disponível em muito mais ligas que o Everett, né? Então, assim, é bom a gente monitorar isso. E o Russell Wilson fez um jogão, né? 18 de 23 que ele completou, 254 jardas, 4 touchdowns. Do lado do Colts, Carson Wentz, 25 de 38 para 251 jardas, 2 touchdowns. Ainda correu 4 vezes para 23 jardas.
sofreu um fumble, ele tá disponível em mais de 85% das ligas, mas, assim, a gente sabe que eu esperava um pouco menos dele nesse jogo inicial, porque ele teve uma off-season conturbada, lesões e tudo mais, e ausências porque não tomou vacina e pá. Então, assim, não teve tempo para se integrar com os recebedores ainda. Eu acho que é uma conexão que vai melhorando ao longo da temporada. E eu acho que isso também se mostrou nos números dos recebedores do Colts, né? Muito abaixo do esperado. Acho que o cara que se destacou foi o Zach Pascal, mas também se destacou tendo recebido 4 passes e converteu 2 touchdowns nesses, porque foram 43 jardas, então dependeu dos touchdowns. Michael Pittman, que é o recebedor mais consagrado, aí, com mais expectativas, né? Teve 4 targets, 3 recepções, 29 jardas. O Paris Campbell, que eu esperava mais dele, 3 targets, 1 recepção, 24 jardas. Então, assim, muito pouca coisa que a gente viu. A maioria dos passes do Wentz foram para os running backs, né? Parece que foi uma zona de conforto dele ali. Jonathan Taylor, 17 corridas, 56 jardas, mas teve 7 targets, 6 recepções, 60 jardas. E o Nyheim Hines, 9 corridas, 34 jardas, e teve 8 targets, 6 recepções também, 48 jardas. Então, assim, a gente pode esperar os running backs do Colts nesse início de temporada, assim, trabalhando muito no jogo aéreo. Talvez o script do jogo, né, pelo Colts estar perdendo, tá atrás do placar e tem que buscar, forçou os running backs nessa situação de estar recebendo mais passes, mas poderia ter forçado os wide receivers também. Eu acho que isso indica um pouco da conexão que ainda não está azeitada entre o Wentz e seus recebedores. Mas, assim, os números do Wentz em si não foram ruins, né? Se você escalou ele, pouca gente deve ter escalado ele, mas se você escalou ele, ele entregou alguma coisa. Tem um confronto complicado na próxima semana, que agora eu não lembro exatamente quem, depois eu confiro aqui. Então, assim, se você é do stream de quarterbacks, talvez ainda não seja a vez de streamar o Wentz, mas é bom ele entrar no radar aí, né? E nos tight ends, Jack Doyle, 4 targets, 3 recepções e 21 jardas só. Molly Cox, 2 targets, nenhuma recepção. Pouca coisa pra gente ver aí, né? O Colts ainda tem muito mais pra entregar. Outro jogo aqui que a gente vai passar, Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals. Foi um jogão, né? Prorrogação e tudo mais. Ficou empatado 24-24. E o Bengals acabou ganhando a prorrogação por 27-24. Kirk Cousins fez um jogo bem honesto. 36-49, teve que passar bastante, né? 351 jardas, 2 touchdowns. A gente sabe que ele, quando tem um confronto bom, ele consegue se destacar. E a defesa do Bengals é uma defesa vulnerável, né? E entre os recebedores do Vikings, eu acho que o grande destaque foi o Adam Thielen. 10 targets, 9 recepções, 92 jardas e 2 touchdowns. Justin Jefferson, 9, 5, 71 jardas em 5 recepções e 9 targets. Esperávamos mais ainda, mas tudo bem, né? Era um bom confronto pro Justin Jefferson estourar, mas ele vai ter vários jogos que ele vai estourar. Eu não me preocuparia com isso. Dalvin Cook, 20 corridas, 61 jardas e 1 touchdown. A média de jardas por tentativa não foi tão boa, mas o volume compensa, né? Ainda teve 7 targets, 6 recepções e 43 jardas. Se ele não tivesse sofrido um fumble, teria sido o melhor jogo dele, mas ainda assim, Dalvin Cook, volume é com ele mesmo. E assim, Tyler Conklin também, ligas com ponto por recepção, Tyrant pra gente ficar de olho. 4 targets, converteu os 4 para 41 jardas. Tá disponível em quase 100%, em mais de 95% das ligas. Então é bom a gente ficar de olho aí. Em ligas maiores, ligas mais profundas, ligas que Tyrant tem a pontuação premium, talvez. E aqui do lado do Bengals, o Joe Burrow também voltou bem, né? Depois da lesão que interrompeu a temporada de calor dele. Converteu 20 de 27 tentativas de passe, 261 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Mixon também foi um senhor volumoso, né? 29 corridas, 127 jardas e 1 touchdown. Ainda 4 passes, ainda recebeu de 4 targets para 23 jardas. Promete, né? Esse ataque do Bengals melhorando. O Joe Mixon promete melhorar essa temporada. O reserva dele, para quem tá de olho, é o Samaje Perine. Foi o cara que teve mais volume. Se precisar de um handcuff, talvez ele seja o nome do momento. Mas também não fez nada de especial. Entre os wide receivers, Ja'Marr Chase talvez tenha sido uma surpresa por já chegar estourando no seu primeiro jogo. 7 targets, 5 recepções, 101 jardas e 1 touchdown. T. Higgins, 5 targets, 4 recepções, 58 jardas e 1 touchdown.
Tyler Boyd foi um pouco de decepção, 4 targets apenas, 3 jardas e 3 recepções e 32 jardas. É um cara que a gente espera mais volume dele, talvez em ligas com ponto por recepção. Acho que ele pode entregar mais do que isso. Não sabemos se vai variar de jogo a jogo, se vão ter jogos que um vai ficar mais dormindo, o outro vai aparecer mais. Ainda vamos ver como vai ser a consistência desse corpo de recebedores, né? Mas nesse primeiro jogo, quem estourou foi tanto o Higgins quanto o Chase. CJ Uzomah, o tight end do Bengals, que a gente pode botar no radar, mas não por esse jogo em si. 2 targets, 2 recepções, 35 jardas. Um jogo bem apagadinho dele. Próximo jogo que a gente vai falar aqui, o jogo da vingança de Sam Darnold. New York Jets 14, Carolina Panthers 19. Do lado do Jets, Zach Wilson fez uma estreia na NFL honesta. Não era uma defesa das mais complicadas, pelo menos baseado no que a gente viu no ano anterior, né? Primeira semana é sempre meio difícil de prever, mas foram 20 de 37, foram 37 tentativas no seu primeiro jogo, completou 20, 258 jardas, fez 2 touchdowns, uma interceptação e ainda uma conversão de 2 pontos. Ele está disponível em mais de 80% das ligas, então assim, é um cara que tende a melhorar, né? Não vai ser um cara para você escalar contra uma defesa difícil, especialmente agora no início da temporada, mas se ele mostrar evolução, né, a gente não sabe, o calouro quando chega sempre tem um teto muito alto, especialmente um calouro draftado tão cedo no draft, né? Tevin Coleman foi o principal running back, mas olha, o corpo de running backs do Jets realmente vamos evitar. Até segunda ordem a gente evita por completo, tá? Tevin Coleman, 9 tentativas, 24 jardas. Ty Johnson, 4 tentativas e 15 jardas. Ainda teve 3 targets para uma recepção e 11 jardas. O Michael Carter, o calouro, 4 tentativas para 6 jardas. 2 targets, uma recepção e 14 jardas. Teve uma boa recepção, mas um jogo apagado. O Carter é o cara que está presente em mais ligas. Podemos evitar. E podemos evitar todo mundo, na verdade, né? Podemos evitar todo mundo aqui. Vamos lá, entre os wide receivers, Corey Davis é o cara desse time do Jets, é o cara pra gente ter. Foram 7 targets, 5 recepções, 97 yards e 2 touchdowns. Não tá disponível em muitas ligas, mas se você tem ele, você tá bem. Elijah Moore, o calouro, um início de carreira na NFL bem apagadinho. Esperamos muito mais dele. Foram 4 targets, uma recepção e menos 3 jardas. Então ele perdeu jardas na única recepção que concretizou. Tyler Kroft, 5 targets, tight end. 5 targets, 3 recepções, 26 jardas. E o tight end é Ryan Griffin, 6 targets, 3 recepções e 22 jardas. Vamos evitar esse time do Jets aí. Eu acho que Corey Davis é o cara que a gente quer no momento. Falando agora do Panthers. Sam Darnold, 24 passos completos de 35, 279, um touchdown. Ainda fez um touchdown corrido e sofreu um fumble. McCaffrey, monstro. McCaffrey, nada a questionar. Poderia ter feito um touchdown, mas virão. O cara fez 98 jardas corridas e 89 aéreas. 9 recepções. O cara é um monstro. Robbie Anderson. Um primeiro jogo, assim, meio complicado, né? Foram 3 targets apenas, tá? Uma recepção. O detalhe é que essa recepção foi um touchdown de 57 jardas que salvou a pontuação dele. Mas assim, eu teria muito medo de escalar ele semana que vem, baseado nesse jogo, tá? Baseado nesse jogo, DJ Moore é o cara mais confiável no momento. Foram 6 recepções para 80 jardas, apesar de não ter feito touchdown. Eu acho que o target é algo mais confiável para a gente avaliar as perspectivas futuras de sucesso do cara, do que a pontuação que ele fez em si, né? Porque às vezes foi isso, o cara teve 3 targets, fez uma recepção só, mas fez uma recepção monstra que deu muito ponto. Mas o DJ Moore foi um cara que foi mais consistentemente procurado. Inclusive o Terrace Marshall, o calouro, teve o dobro de targets que o Robbie Anderson, foram 6 targets. Segurou apenas 3 deles para 26 jardas, a gente pode esperar a melhoria dele ao longo da temporada. Mas foi uma estreia digna do calouro, né? Calouro que está disponível em 80% das ligas, então alguém precisa ficar de olho em ligas maiores, tá bom? Agora a gente vai falar aqui do Arizona Cardinals e Tennessee Titans, talvez uma das maiores surpresas dessa rodada, porque foi um espanco, né? Foi um espanco do Cardinals. Kyler Murray destruiu, foram 5 touchdowns totais, 4 passados, uma interceptação.
21 de 32 passos completados, 289 jardas, ainda conseguiu mais 20 no chão para 5 tentativas de corrida. Entre os running backs, vamos lá. James Conner foi o cara com mais corridas, tá? Foram 16 corridas para 53 jardas. Chase Edmonds teve menos, mas teve um número significativo. Para um running back que a gente espera que seja mais recebedor, foram 12 tentativas de corridas para 63 jardas, conseguiu mais jardas que o Conner, e ainda teve 4 recepções para 43 jardas. Então o Chase Edmonds sai na frente nessa disputa aí entre os running backs do Cardinals, tá? DeAndre Hopkins, grande monstro sagrado, 8 targets, 6 recepções, 83 jardas e 2 touchdowns. Christian Kirk, um belo jogo também, os outros 2 touchdowns passados foram para ele, 5 recepções, 70 jardas, tá bom? E o Rondale Moore, o calouro, que eu tenho boas expectativas para ele, que é o slot receiver do Cardinals, ele teve em sua estreia 4 recepções de 5 targets para 68 jardas, uma estreia bem boa, especialmente em ligas com ponto por recepção. Em ligas standard foi uma estreia mediana, mas é alguém para ficar legal no radar de vocês aí, hein? Disponível em mais de 70% das ligas e voltaremos a falar dele mais tarde. AJ Green, para quem pergunta, sim, ele jogou, foram 6 targets, 2 recepções e 20 jardas. Evitemos, né? AJ Green não é bom a gente deixar fora do radar no momento. Tannehill, foi difícil pro Titans, né? 21 passos completos em 35, 212 jardas, ele fez um touchdown corrido e um passado, mas ele teve 3 turnovers, tá? Uma interceptação e 2 fumbles. Jogos muito melhores terão que vir para o Tannehill, e eu acredito que virão, mas essa estreia foi realmente complicada. Derrick Henry, 17 tentativas, o volume que a gente esperaria, 58 jardas, em um jogo que o time estava perdendo ainda, né? Ele ainda teve 4 targets, 3 recepções, 19 jardas, ajudar um pouquinho aí nas ligas com ponto por recepção. A.J. Brown foi o wide receiver que se salvou, 8 targets, 4 recepções, 49 jardas e um touchdown. Julio Jones, uma estreia difícil, né? Tomou esporro do técnico depois do jogo ainda, pela falta de conduta antidesportiva que tomou no final do jogo. O técnico falou, assim você compromete a gente. Foram 6 targets e 3 recepções e 29 jardas. Vai ter que melhorar bastante. E o tight end, o Ferguson, né? 4 targets, 3 recepções e 19 jardas. Não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo de ninguém lá do Titans, né? Verdade seja dita, foi essa. O A.J. Brown que se salvou. E agora vamos falar de San Francisco 49ers e Detroit Lions. Tinha gente aí querendo saber desse jogo. E agora chegamos nesse jogo. 41-33, tá? Pro 49ers. Detroit ensaiou um comeback que seria épico no final do jogo, mas que não resultou em um final feliz. Jimmy Garoppolo com um jogo decente, tá? 17 de 25, 314 jardas. Ele pode agradecer ao Deebo Samuel, especialmente por esse jogo. Fez um touchdown, sofreu um fumble. Falando dos recebedores do 49ers, o que aconteceu com o Brandon Ayuk, né? Eu acho que os insiders do 49ers, eles estavam perdidões aí, essa off-season. Acho que erraram no Brandon Ayuk, erraram no Trey Sermon. O Brandon Ayuk não recebeu nada, não fez nada no jogo. Trey Sermon nem escalado foi, tá? O Mostert era o titular e quem foi para substituir ele foi o Eli Mitchell. Vamos falar dele. O Eli Mitchell e o Jermichael Hasty, tá? O Mostert tinha um confronto de ouro, né? A gente indicou o Mostert porque ele tinha um confronto de ouro contra essa defesa do Lions. Inclusive ele começou bem, 2 corridas, 20 jardas corridas, até ele se machucar, né? Não era surpresa pra ninguém que o Mostert ia acabar se machucando em algum momento da temporada, ele sempre se machuca. Só que precisava ser no primeiro quarto do primeiro jogo, né? Logo num confronto bom, que muita gente acreditou nele. Então, assim, complicado isso. Podia ser no treino, né? Antes do jogo, que a gente já sabia que não era pra escalar. Foi pesado.
mas isso abriu uma janela de oportunidades, né? Abriu oportunidade pro Trey Sermon voltar no próximo jogo e ver o que ele vai render, mas abriu oportunidade para um dos nomes mais interessantes nessa primeira janela de waivers, que é o Eli Mitchell, que foi um calor de sexta rodada, enquanto o Trey Sermon foi de terceira, então bem surpresa ele ser o primeiro reserva no primeiro jogo, e ele já se destacar desse nível, né? Ele correu para 19 vezes para 104 jardas e anotou um touchdown ainda. E ele está disponível em mais de 90% das ligas, então vai ser um nome disputado à tapa agora. Pode ir pesado, que é um cara que tem potencial grande. O Mostert pelo menos 8 semanas fora, com a lesão dele, lesão complicada. Quando voltar vai ser outro mundo, vamos ver o que esses running backs calouros vão estar fazendo até lá. O Hasty fez um touchdown também, mas correu uma vez só, 3 jardas e um touchdown. Recebeu um passe e conseguiu completar esse passe, 15 jardas. Deebo Samuel foi um monstro. Ele trabalhou por ele pelo Ayuk, tá? Foram 12 targets, 9 recepções, 189 jardas e um touchdown. Cometeu um fumble, mas assim, tá com crédito. E a surpresa talvez tenha sido a escalação do Trent Sherfield, que foi o segundo wide receiver do 49ers nesse jogo. 3 targets, 2 recepções, 23 jardas e um touchdown. Nada especial, mas é surpresa no sentido dele ter desbancado o Ayuk, né? Eu acho que é Ayuk que a gente precisa ver para os próximos jogos se o Ayuk, há quanto tempo o Ayuk vai ficar na geladeira. Essa é a grande surpresa que a gente tem aqui. Essa é a grande dúvida, indagação, surpresa não. O Kittle fez um jogo honesto, 4 recepções, 78 jardas, tá faltando touchdownzinho, mas virão. Tenho certeza que virão. Aqui a gente pode ver também, do lado do Lions, né? Jared Goff, 57 tentativas de passe em sua estreia pelo Lions, completou 38, fez 3 touchdowns e sofreu uma interceptação, correu 3 vezes para 14 jardas, 2 conversões de 2 pontos, tá? Fez muitos pontos, um bom resultado, um jogo que o time precisava buscar, ele foi tentar buscar. Swift era uma dúvida, questão da lesão, fez uma bela partida, especialmente no jogo aéreo, tá? 11 corridas, 39 jardas, 11 targets, 8 recepções, 65 jardas e um touchdown. Aí sim, esse é o Swift que a gente espera. Jamal Williams entrou para dividir com ele mesmo. Foi uma divisão bem equilibrada dos dois. Jamal Williams correu quase a mesma tentativa, foram 9 corridas, 54 jardas e um touchdown. Jamal Williams também trabalhou bem no jogo aéreo, 9 targets, 8 recepções, 56 jardas. TJ Hawkinson foi um baita indício de uma boa temporada para ele essa primeira partida. 10 targets, 8 jardas, 8 recepções, 97 jardas e um touchdown, conversão de 2 pontos. E se você está procurando um wide receiver no Lions, talvez não seja o lugar para procurar o wide receiver, mas nessa primeira partida o Cephus foi o cara que se destacou. Não se destacou tanto também, mas foram 7 targets, 3 recepções para 12 jardas, muito pouco, né? Mas ele foi um cara da end zone, é um cara que recebeu um touchdown e uma conversão de 2 pontos também. Então, assim, vamos ficar de olho o que vai acontecer com a Amon-Ra St. Brown, com o Tyrell Williams, mas o Cephus parece ter saído um pouco na frente, tá bom? Agora vamos falar de um jogo aqui que eu não gostaria nem de falar, acho que a gente poderia pular, mas foi Pittsburgh Steelers 23, Buffalo Bills 16, um jogo onde as duas defesas foram muito bem, tá? A defesa do Bills conseguiu neutralizar o Najee Harris, as armas, o Big Ben, assim, passou para 188 jardas, completou 18 de 32, então foi uma margem de passos completos baixa. Fez um touchdown com o Deontay Johnson. O Najee Harris, além de 16 corridas para 45 jardas, teve 3 targets, onde ele recebeu 1 para 4 jardas. Então foi um jogo bem abaixo, eu espero muito mais do Najee Harris no decorrer da temporada. Entre os wide receivers dos Steelers, Deontay Johnson, 10 targets, tá? Foi um número bem significativo, mas 5 recepções, metade, 36 jardas e um touchdown. Juju Smith-Schuster, 8 targets, 4 recepções, 52 jardas. Em ligas com ponto por recepção ele tem mais valor.
Chase Claypool, 5 targets apenas, 3 recepções, 45 jardas. Ele ainda fez um pouco mais com uma corrida para 25 jardas. Os tight ends, muitos falavam Ibram ou Frameworth, uma recepção cada, então assim, dividindo bastante, né? Podemos evitar por enquanto, vamos ver nos próximos jogos, né? Uma semana pode enganar também, mas a gente vai ver, a gente vai acompanhar a progressão. Beleza, Josh Allen, 30 passos completos de 51, uma porcentagem baixa também, 270 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, correu 9 vezes ainda, um número significativo, para 44 jardas, mas sofreu um fumble, né? Singletary, o Zach Moss foi outra surpresa, né? A ausência dele de última hora. Matt Breida foi o running back complementar. Achava até que o Breida poderia ter mais volume, mas o backfield foi do Singletary. 11 tentativas de corrida para 72 jardas, 5 targets para 3 recepções e apenas 8 jardas. Matt Breida foram 4 corridas para 4 jardas. E aqui, assim, apesar de não ter sido um bom jogo do ataque do Bills, a defesa dos Steelers é muito forte. E o que a gente pode tirar de lição aqui desse jogo, tá? Tiveram 3 wide receivers do Bills com mais de 90% dos snaps, tá? Stephon Diggs, Cole Beasley e Emmanuel Sanders. Os 3 estavam presentes em mais de 90% das jogadas ofensivas do Bills. Gabriel Davis estava presente em 51%. Isso é algo para a gente acompanhar. O Diggs teve 14 targets, tá? Foram 9 recepções, 69 jardas. O Cole Beasley teve 13 targets, 8 recepções, 60 jardas. Ambos fizeram bons jogos em ligas que premiam por recepção. Em ligas standard nem tanto. O Emmanuel Sanders teve 8 targets, tá? 4 recepções, 52 jardas. E ele ainda teve 2 bolas em profundidade que o Josh Allen procurou ele, que ele poderia ter saído com touchdowns longos ali, mas a conexão ainda não estava azeitadinha. Então, assim, são os 3 wide receivers do Bills que eu preferiria ter, tá bom? Gabriel Davis, ele tá dependendo de uma lesão para ele ter um volume maior, para ele ter uma participação maior. Mas, por enquanto, ele ainda tá atrás da concorrência. É um bom alvo de endzone. Josh Allen procura ele na endzone. Foram 5 targets, 2 recepções. Ele fez 40 jardas e um touchdown. Fez um belo touchdown e mais uma recepção longa. Mas em volume, é melhor apostar nos outros 3 recebedores do Bills. Tá? Dawson Knox, 4 targets, 4 recepções, 41 jardas. Está disponível em mais de 90% das ligas. Se você estiver procurando um tight end, tem como ser pior do que o Dawson Knox. E vamos terminar esse jogo que eu não queria nem falar, desse jogo maldito, desgraçado, que me fez passar raiva no domingão. Brincadeiras à parte, galera. Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons, outra surpresa da rodada, né? 32-6 pro Eagles. Acho que a surpresa não foi nem o Eagles ganhar, mas ganhar de tanto. Matt Ryan foi horrível, horroroso. Eu acho que nem foi o Julio Jones tanto que fez falta pra ele, tá? Acho que foram mais as mudanças na linha ofensiva, que o cara não teve sossego. Em outros jogos sem o Julio Jones, o ataque do Falcons continuou funcionando nos últimos anos. Não foi o caso aqui, e a gente fica bem preocupado mesmo, tá? Foram 21 passos completos de 35, 164 jardas e um fumble, tá? Nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Mike Davis, 15 tentativas de corrida para 49 jardas, 6 targets, 3 recepções, 23 jardas. Cordarrelle Patterson, na verdade, foi o segundo running back do time, 7 corridas, 54 jardas, 2 targets, 2 recepções, 13. Keith Smith, também outro running back, teve uma participação, 2 corridas para 13, 18 nas recepções. Calvin Ridley deixou a desejar, começou o jogo bem, mas depois foi pro saco. 5 recepções para 51 jardas em 8 targets. Russell Gage deixou a desejar mais ainda, né? 2 targets e nenhuma recepção. Foi feio o negócio para ele. Kyle Pitts, outro que deixou a desejar também, né? Para quem espera muito dele. Vocês sabem que eu ainda não estou esperando tanto esse ano, embora eu acho que ele vai ter um futuro brilhante na NFL. Foram 8 targets, 4 recepções, 31 jardas. E ainda dividiu o espaço bem com o outro tight end, que é o Hayden Hurst, que teve 4 targets, 4 recepções e 28 jardas. Do lado do Eagles, bem mais encorajador, né? Que partidaço do Jalen Hurts. 27 de 35 passes
264 jardas, 3 touchdowns, tá? Ainda correu para mais touchdowns. Miles Sanders, 15 corridas para 74 jardas, 4 recepções de 5 targets para 39, completou uma 2-point conversion ainda. Na verdade, o Jalen Hurts não correu para touchdown, ele completou uma conversão de 2 pontos. Me confundi nas anotações aqui. E essa conversão foi do Miles Sanders. Keith Gainwell, calouro, running back, participou bem também. Não começou no início do jogo, estava só Miles Sanders, mas depois que o Eagles estava com um placar mais confortável, confiaram no calouro, e o calouro foi bem. Então isso deve garantir para ele alguma participação nos próximos jogos, algum nível de confiança. 9 corridas, 37 jardas, 1 touchdown. 3 targets, 2 recepções, 6 jardas. Devonta Smith, outro calouro que estreou bem demais. 8 targets, 6 recepções, 71 jardas e 1 touchdown. Jalen Reagor, nosso velho amigo aí, 6 targets, 6 recepções, 49 jardas e 1 touchdown. Não espero muito dele para essa temporada, mas foi um jogo que realmente deu uma moralzinha para ele, né? Talvez tenha sido pela defesa do Falcons não ser a melhor das defesas. Seguiremos acompanhando nas próximas semanas. Entre os tight ends, Dallas Goedert foi o principal. Teve 52 snaps contra 41 do Hurts. Então, assim, os dois tiveram muito tempo em campo juntos. O Goedert teve um pouco mais de participação. Teve bem mais alvos, 5 targets, 4 jardas e 4 recepções, 42 jardas e 1 touchdown. O Hurts teve metade das recepções, 2 recepções, 34 jardas e nenhum touchdown. Então o Goedert sai na frente nessa corrida. Mas seguiremos acompanhando. Próximo jogo pra gente falar aqui, Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. 29-33, né, uma virada do Chiefs. O Browns começou bem no jogo. Nick Chubb, vamos falar dos running backs do Browns aqui. Nick Chubb, 15 corridas, 83 jardas e 2 touchdowns. Ainda recebeu 2 passes de 2 para 18. Sofreu um fumble. Kareem Hunt, 6 corridas para 33 jardas e 1 touchdown. Fez um bom desempenho também. 3 recepções, 22 jardas. Ainda converteu uma de 2 pontos. Bom jogo dos dois, tá? A gente pode esperar jogos onde os dois se destaquem. Vai ser normal essa temporada. É o foco do time. Odell não jogou, né? Jarvis Landry, 5 targets, 5 recepções, 71 jardas. Um jogo bem Jarvis Landry. Donovan Peoples-Jones foi o segundo recebedor com mais snaps. Mais um target só. 4 recepções. Anthony Schwartz, um pouco mais de surpresa, teve menos participação em snaps, mas como slot receiver ali, ele conseguiu 3 passes para 69 jardas, mas assim, evitemos. Entre os tight ends, o Hooper e o Njoku dividiram os snaps, o que pode ser uma surpresa, se você for ver que o Hooper está presente em mais de 50% das ligas, e o Njoku presente em menos de 2%, né? Mas eles dividiram snaps e eu diria que o Njoku foi o melhor. Foi 5 targets na direção dele. Ele segurou 3 desses passes para 76 jardas. O Hooper teve 3 recepções para 27 jardas. Se você está apostando no Hooper, talvez seja melhor aí você realinhar a tua rota, que pode ser que seja do Njoku. E do lado do Chiefs, Mahomes, sendo Mahomes, né? 27 de 36, 337 jardas, 3 touchdowns, ainda fez um touchdown pelo chão. 18 jardas corridas em 5 tentativas. O Hiller, né, que vocês gostam muito do Hiller, 14 corridas para 43 jardas, 3 targets, 3 recepções, 29 jardas. Eu acho que se você gosta do Hiller, você está esperando mais do que isso dele. Tyreek Hill, monstrão. 15 targets, 11 recepções, 197 jardas e 1 touchdown. Tá? Um jogo muito forte dele. Hardman e DeMarcus Robinson, pouca coisa para entregar. Tiveram participação parecida em quantidade de snaps. 3 targets, 3 recepções do Hardman, 29 jardas. 2 targets, 1 recepção do Robinson, 9 jardas. Como a gente falava aqui antes da temporada, recebedores em Kansas é o Tyreek Hill e o Kelce. Tá? Falando no Kelce, 76 jardas em 6 recepções, em 7 targets. 2 touchdowns ainda, monstro, o que a gente esperaria dele, né?
Dando sequência aqui nos jogos, outra surpresa, né? Green Bay Packers e New Orleans Saints, 38-3. O Saints estava jogando em casa, tá? Na verdade, o Green Bay estava jogando fora, mas esse jogo foi em Jacksonville por causa do furacão Ida, né? Os jogos não estão sendo em New Orleans. James Winston, olha o James Winston aí, meus amigos. 14 de 20 para 148 jardas. Pô, mas só isso? 20 passes tentados, 14 completos, 148 jardas? Deve ter sido um jogo ruim dele, né? Deve. Se ele não tivesse feito 5 touchdowns e nenhuma interceptação. E ele ainda correu para 37 em 6, tá? Uma das recepções de touchdown foi do Camara. Outras duas do Juwan Johnson. Vamos ficar de olho, mas nem tanto, tá? Falamos disso daqui a pouco. Quem fez outro touchdown foi o Deonta Harris. E o Chris Hogan fez um touchdown também. Então 5 touchdowns pra esses aí. Camara, 20 para 83, 20 tentativas de corrida para 83 jardas, 4 targets, 3 recepções, 8 jardas e um touchdown. Um jogo bem Camara. Tony Jones é o handcuff do Camara, 11 corridas para 50 jardas, tá? Um jogo interessante dele. Ainda teve um target, uma recepção, 3 jardas. Juwan Johnson, que eu ia falar dele, 3 targets, 3 recepções, 21 jardas, 2 touchdowns. O problema é que foram menos de 20% dos snaps, tá? Então, assim, foi um jogador bem de situação, aproveitou muito bem da situação, mas não podemos esperar consistência disso. Se o volume dele não aumentar, o Troutman segue sendo o principal tight end do Saints, mesmo tendo feito um jogo bem fraco. 6 targets, 3 recepções e 18 jardas. Falando dos recebedores, Deonta Harris, 2 targets, 2 recepções, 72 jardas e um touchdown. Fez um touchdown longo que salvou a pontuação dele. E o Callaway, né, que é uma aposta minha, ainda é uma aposta minha, tá? Já deixo isso claro. Teve apenas 2 targets, uma recepção e 14 jardas. O que eu explicaria aqui foi que ele estava sendo marcado por um dos melhores cornerbacks da liga. Por mais que eu goste muito dele, eu estava com expectativas reduzidas para essa rodada. Eu acho que ele ainda pode entregar bem mais pra gente. O John Johnson, que eu ia falar, que ele teve presente em 19% dos snaps apenas, enquanto o Troutman teve em 82% dos snaps, tá bom? Callaway, 84% dos snaps. O próximo wide receiver foi o Deonta Harris em 44%. E o Chris Hogan, 23%. Então, assim, o Callaway ainda é o wide receiver principal do Saints, apesar do jogo. O Troutman ainda é o tight end principal do Saints, apesar do jogo. Isso deve ir se equilibrando ao longo das semanas. Próximo jogo pra gente falar aqui, Denver Broncos e New York Giants. 27-13 pro Broncos. Bridgewater fez um grande jogo, tá? 28 de 36, 264 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. 3 de 19 nas corridas. Melvin Gordon, um bom jogo corrido, foi, mas temos algumas reticências, tá? Porque foi bem dividido ele e o Javonte Williams. O Gordon fez 11 corridas para 101 jardas e um touchdown e recebeu 3 passes para 17. No jogo aéreo ele foi mais eficiente que o Javonte Williams. O Javonte Williams teve uma recepção para menos 4 jardas e um target, tá? O Javonte Williams teve mais tentativas de corrida, 14 para 45 jardas, só que menos da metade das jardas do Gordon, né? O negócio é que o Gordon, no finalzinho do jogo, ele estourou uma corrida muito longa e fez um touchdown bem longo, que salvou legal a pontuação dele, senão seria uma pontuação bem abaixo da média, na maioria das ligas. Mas assim, os dois estão dividindo, volume os dois vão ter, vai ter semana que um vai se destacar mais, semana que o outro vai se destacar mais. Leve isso em consideração na hora de escalar, tá? Noah Fant, 8 targets, 6 recepções, 62 jardas, um bom jogo do Fant. Jared Judy fez um bom jogo, mas se machucou e vai perder muitos jogos aí. Ele estava com 6 recepções, 72 jardas em 7 targets. E esses targets vão para quem? As apostas principais aqui. Tim Patrick, tá? Que teve 4 targets, 4 recepções, 39 jardas e um touchdown. KJ Hamler, que é o slot receiver. Teve um drop que poderia ter feito uma pontuação monstra nesse jogo, mas não foi o caso. 4 targets, 3 recepções, 41 foi o scoreboard dele. E o Cortland Sutton é um cara que tem muito para crescer ainda. Foram só 3 targets nesse jogo, só uma recepção, 14 jardas. Eu acho que ele ainda tem muito que crescer, tá? Eu não desistiria dele ainda, especialmente com a lesão do Judy.
E do lado do Giants, Daniel Jones, 22-37, 267 jardas, um touchdown, mais um touchdown corrido em 27 jardas corridas em 6 tentativas. Sofreu um fumble, tá, que pesa um pouco para ele, mas ainda assim fez um bom jogo. Saquon Barkley, saberíamos que estaria limitado, teve menos de 50% dos snaps, a tendência é melhorar. Em 10 tentativas, 26 corridas, 3 targets, 1 recepção. Um jogo péssimo dele, mas eu acho que a gente poderia esperar isso pela saúde dele. Devonta Booker foi o cara que aproveitou mais desses snaps perdidos pelo Saquon, mas aproveitou entre aspas também, né? Esteve em campo, mas foi pouco utilizado. 4 tentativas de corrida, 7 jardas, um target, 1 recepção, 6 jardas. Sterling Shepard foi um grande destaque do Giants nesse jogo. 9 targets, 7 recepções, 113 jardas e um touchdown. Kenny Golladay, pela off-season conturbada que ele fez, foi bom até. 6 targets, 4 recepções e 64 jardas. Ainda não estava esperando muito dele para esse jogo específico, mas eu acho que ele ainda tem muito que crescer, né? Quando ele se recuperar dessa lesão, começar a construir um entrosamento aí com o quarterback. Slayton, 7 targets, 3 recepções, 65 jardas. Em liga standard foi a mesma pontuação do Golladay, né? Mas assim, um aproveitamento menor nas recepções. E ele já conhecia o Daniel Jones no ano passado, né? Então já era uma zona de conforto pro Daniel Jones. Kyle Rudolph, na ausência do Ingram, foi o principal tight end, não aproveitou bem. 5 targets, 2 recepções, 8 jardas. Tá bom, agora vamos falar aqui. Miami Dolphins e New England Patriots. Quem salvou aqui foi... vamos falar do Dolphins. Primeiro, o Dolphins ganhou e tudo mais. Mas tem algumas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro que entre tight ends, o Gesicki ficou muito em segundo plano, tá? O Smythe foi o tight end principal do Dolphins nesse jogo. Não que tenha tido uma grande participação na partida, mas ele foi o cara que estava mais em campo. E o Gesicki realmente ficou em segundo plano, 2 targets, nenhuma recepção. O que a gente pode falar desse time? O Smythe também teve uma recepção só. Entre os running backs, a gente saberia que o Myles Gaskin seria o principal running back do time, e realmente foi o principal, mas assim, 9 corridas, 49 jardas, tá? Apenas 9 tentativas de corrida e ainda teve 5 recepções para 27. Em ligas com ponto por recepção, foi uma pontuação decente. Na maioria das ligas, foi fraco. A gente sabia que o risco dele é isso. É um time que vai usar um comitê triplo. Malcolm Brown, 5 corridas, 16 jardas. Salvon Ahmed, 3 corridas, 4 jardas e ainda 2 recepções para 24 jardas. Então, assim, foi bem diluído, né? Foi bem diluído mesmo. O Tua fez um jogo de 202 jardas, um touchdown e uma interceptação, 4 tentativas de corrida, fez um touchdown corrido ainda. Mas, assim, eu não tô com grandes expectativas. Assim, o jogo talvez não fosse o mais fácil, mas, assim... Enfim, ele fez o suficiente pro time dele ganhar. Mas pro Fantasy eu tô muito reticente com o Tua, tá? Entre os wide receivers, grande surpresa, grande destaque positivo, o calouro, Jalen Waddle. A gente tava com o pé atrás do Waddle, que ele faltou, ele perdeu a última temporada do college, né? Então, assim, ele tá meio que há 2 anos sem jogar. Foram 4 passes recebidos, 61 jardas e um touchdown em 6 targets. Para além dele, Devonta Parker, que eu tinha falado que era uma boa aposta para essa semana. Talvez não para a semana que vem, quando o Fuller voltar, né? Mas foram 7 targets, 4 recepções e 81 jardas. Eu acho que no time do Dolphins a gente ficou por aqui. Falando do time do Patriots, a gente precisa falar dos running backs do Patriots. O Ramondre Stevenson teve um fumble logo no início do jogo que deixou ele na geladeira. E aí o time foi com o Damian Harris, tá? Damian Harris fez um bom jogo em números. 23 tentativas, 100 jardas, ainda fez 2 recepções, 17 jardas. O problema é que o Harris também sofreu um fumble, né? Então, assim, se o Belichick vai punir o calouro por sofrer um fumble, os insiders assim, do Patriots estão supondo que o Damian Harris também vai perder espaço na semana que vem, que ele não deverá ser o running back único do time. Estão supondo até que J.J. Taylor vai ter espaço, já que o Ramondre Stevenson também teve fumble, né? Então, assim, é muita loucura. Running back do Patriots é sempre muita loucura. Tenham isso em mente. Se for apostar no Damian Harris semana que vem, tenham isso em mente que há esse risco dele não ser o cara do time pro jogo.
e corre risco de ser o J.J. Taylor, enfim. Dificilmente a gente vai ter um report antes do jogo explicando os planos, né? O Patriots é sempre muito imprevisível, assim, com running backs. Então a gente fica com o pé atrás, mas vamos ver. Tá. Entre os wide receivers, acho que o Aguilar foi um bom destaque, tá? 7 targets, 5 recepções, 72 yards e 1 touchdown. Jacob Myers, um bom jogo para ligas com ponto por recepção, 9 targets, foi o que teve mais targets, 6 recepções, 44 jardas, beleza? Entre os tight ends do Patriots, o John Smith, como era de se esperar, foi o principal, mas foram 5 targets, 5 recepções, 42 jardas, ele ainda teve uma corrida para 6 jardas. Ele é um cara que o Patriots vai querer usar de várias formas diferentes, isso inclui correndo também. Hunter Henry, 3 targets, 3 recepções, 31 jardas, nada espetacular. E desse jogo, acho que é isso que a gente tem para falar. Próximo jogo que a gente vai falar aqui, do Chicago Bears e Los Angeles Rams. Acho que a maioria de vocês viu esse jogo, já que era o jogo do Sunday Night, né? Do lado do Bears, quem salvou foi o David Montgomery, meu queridinho. Allen Robinson teve 11 targets, mas 35 jardas apenas, completou 6 recepções desses 11 targets. Terão jogos melhores pela frente, acho que especialmente quando o Andy Dalton for pro banco e o Justin Fields se tornar o quarterback titular. Só que o Matt Nagy é tão dodói das ideias que a gente nem sabe quanto tempo vai demorar para isso, né? O que mais que a gente pode citar aqui? Em targets também. Quem se destacou foi o Cole Kmet, tá? Tight end. Teve uma porcentagem muito boa da fatia de tight ends do Bears, tá? Ele é o tight end principal, Jimmy Graham é o secundário. Teve 7 targets, 5 recepções, 42 jardas. Esperamos evolução ainda para ele ser um cara constante nos fantasies, mas é bom a gente ficar de olho nele, que ele promete. Darnell Mooney, 7 targets também, 5 recepções também, apenas 26 jardas, é o cara das recepções curtas. Para além disso, Damian Williams teve uma participação maior do que deveria ter, porque o Montgomery ele se machucou um pouco, né? Quase matou o pai aqui do coração, mas o Montgomery voltou depois, mas foram 6 corridas, 12 jardas, 5 targets, 4 recepções e 28 jardas pro Damian Williams no jogo corrido. Marquise Goodwin também trabalhou, Damian Bird também trabalhou, Jimmy Graham trabalhou um pouquinho, mas a gente pode evitar todo mundo, né? Até o Justin Fields assumir a titularidade ali, a gente pode evitar todo mundo nesse time, menos o Montgomery, menos o Allen Robinson e talvez o Kmet se você tiver em ligas maiores ou ligas com tight end prêmio, com mais vagas e tudo mais. Do Rams agora. É um time que vai passar muito a bola, né? A situação de jogo favoreceu o Darrell Henderson, que correu 16 vezes para 70 jardas e 1 touchdown, recebeu um passe para 17, mas é um time que eu acho que, em geral, vai passar muito a bola, vai passar muito mais do que correr, tá bom? Em targets, Cooper Kupp, 10 targets, foi o principal alvo da noite, 7 recepções, 108 jardas e 1 touchdown, quase fez outro touchdown ali que ele tropeçou ali, faltando meia jarda, né, vocês vão lembrar. Tyler Higbee, 6 targets, 5 recepções, 68 jardas, um bom jogo do tight end, uma boa aposta para essa temporada. Robert Woods, um pouco apagado em targets, mas fez um touchdown para salvar. Van Jefferson fez um touchdown longo, mas poucas recepções. 80 jardas e um touchdown em 2 recepções. Deshaun Jackson, 2 recepções e 21 jardas. Enfim, tudo indica que serão os velhos suspeitos, os principais recebedores. O Cooper Kupp saiu um passo à frente, mas eu não descartaria o Woods ainda. Tyler Higbee aparentemente vai ter uma boa temporada. Veremos como vai ser o script em jogos que o Rams precise passar mais, né? Porque nesse jogo que não precisava tanto, já passou bastante. Então, assim, eu acho que vai ser um time que o Stafford vem pesado essa temporada. Ele fez 321 jardas em 26 tentativas e 20 passos completos. A distância dos passes dele dos passes tentados dele eram muito altas, né? E ele promete para essa temporada. E agora, terminando isso, vamos para os waivers da rodada, as indicações de waivers. Você que esperou até aqui, chegou a hora. Os waivers da rodada, tá? Os destaques que eu tenho aqui para fazer. Alguns eu já citei mais cedo, tá? Quer dizer, quase todos eu já citei mais cedo. Vamos por posição. Em quarterback, James Winston, é óbvio que eu ia falar ele. Eu falei ele como sleeper para a semana e eu tô falando ele de novo aqui.
tá disponível em mais de 50% das ligas, que é um pré-requisito para estar nos waivers. Bridgewater, disponível em quase 90% das ligas. Enfrenta o Jacksonville Jaguars semana que vem, tá? O Winston enfrenta o Carolina Panthers, duas defesas que não botam muito medo nos quarterbacks. De quarterback, Tyrod Taylor, tá? Não recomendo para stream, tem um confronto difícil contra a defesa do Cleveland, fora de casa. Mas é um cara pra gente ficar de olho em ligas onde seja necessário mais quarterbacks e tal. Beleza. Running backs. Elijah Mitchell, nome óbvio aqui. Tá disponível em mais de 90% das ligas. Mark Ingram. Disponível em 80% das ligas. É o running back principal do Texans. E de running back tá magro essa semana, é isso. De wide receiver a gente tem bem mais nome pra falar aqui. Rondale Moore, do Cardinals. Outro nome que promete. E ele teve 5 targets, 4 recepções, 68 jardas. Eu espero muita coisa dele essa temporada, especialmente em ligas com ponto por recepção. Jalen Reagor, um cara que eu não tô tão empolgado com ele, mas ele fez uma boa semana, então vale a gente ficar de olho, até porque ele foi uma escolha alta do Eagles no passado, né? Tá disponível em quase 80% das ligas. E eu acho que 2 dos wide receivers do Bills aqui que a gente pode ficar de olho, Cole Beasley e o Emmanuel Sanders, ambos com mais de 90% dos snaps, estavam presentes em boa parte dos snaps em um time que gosta muito de passar a bola, então seguimos de olho. Entre os tight ends, Cole Kmet, estava falando dele até agora há pouco, um cara que promete para a temporada, promete crescimento, promete desenvolvimento, está presente em apenas 34% das ligas. Jared Cook, tight end do Chargers, acho um nome bem interessante. Semana que vem ele pega o Dallas Cowboys. A gente viu o que o Gronk fez com a defesa do Cowboys. Então, assim, é uma boa aposta para stream, tá? Disponível em quase 75% das ligas. E Dalton Schultz, que aí eu falei aqui logo no primeiro jogo. É o tight end principal do Cowboys. E isso costuma ser uma boa coisa, tá? Ser o tight end principal do Cowboys costuma ser uma boa coisa. Tá disponível em quase todas as ligas aí que você tiver. Ele vai estar disponível. Então esses são os nomes, essas são as apostas da semana. Peço desculpa aos problemas com o vídeo aqui. Espero que o áudio tenha fluído bem. Ainda preciso corrigir essas configurações aqui de vídeo. Não foi para hoje ainda, espero que seja para a próxima live. Próxima live contarei com um convidado aqui. Ainda não vou revelar, mas nos próximos dias siga nas redes sociais para saber. Próxima live quarta-feira, bater um papo sobre a próxima rodada aí com alguém. Então é isso, galera. O Ruizão falou que o áudio tá bom. Acho que isso é o mais importante, né? O programa de hoje foi quase um podcast, né? Quase um podcast o programa de hoje. É isso. É o que tem. É o que tem pra hoje. Cara, muito obrigado a todos que estão presentes aí até agora. Valeu, galera. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado a vocês que deixaram o follow, vocês que estão acompanhando, curtindo aí o conteúdo. Acompanhe nas redes sociais que estão aqui embaixo também e tudo mais, para vocês ficarem por dentro. Vou postar os waivers amanhã nas redes sociais também, beleza? Um grande abraço para todos vocês, tamo junto e até a próxima!